Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Daremos continuidade às nossas reflexões sobre as aflições. Esse é o nosso segundo vídeo sobre o tema e hoje nós nos concentraremos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Portanto, a temática toda do capítulo é exatamente o nosso tema em questão. Esse capítulo, que sendo o maior da obra, mostra a preocupação de Allan Kardec e dos espíritos que auxiliaram na codificação em nos trazer elementos suficientes para nos ajudar a atravessar bem esses momentos que podem ser cruciais em nossa existência, dado que, de acordo com o modo que nós atravessarmos esses problemas, nós poderemos ter um avanço no nosso progresso espiritual ou mesmo um estacionamento nesse mesmo progresso, tendo que recomeçar a nossa tarefa. Assim, apenas lembrando que se esse capítulo é o maior tratado dentro das 5 obras básicas sobre as aflições, a doutrina espírita como um todo é a doutrina consoladora, a doutrina que nos explica e que nos coloca em posição de atravessar bem todo e qualquer evento de nossas vidas, mesmo que seja uma aflição. Bem, caracterizando como fizemos no nosso último vídeo, a aflição como sendo um estado da alma, um estado interno de cada um de nós, nós vamos começar a entender o capítulo 5 do Evangelho. Esse capítulo que nos mostra que através do nosso entendimento, da nossa compreensão do que é a aflição, da sua utilidade, do porquê ela existe, de suas causas, nós estaremos no passo correto para vivenciarmos esses momentos com a melhor conduta moral possível. É justamente por este processo que nós faremos com que o nosso interior, com que o nosso entendimento, com que nós nos preparemos psicologicamente para mudar a estrutura desse problema que chega para nós em determinado momento da nossa existência, seja ele qual for. Nós entenderemos que agora esse problema não é mais um problema, uma injustiça, não é mais insolúvel, mas que ele tem uma utilidade para nós, que ele tem uma causa justa e que a nossa atitude diante desse problema é o remédio em si mesmo para a resolução dele. Isso é mudar a estrutura do problema através da nossa compreensão do porquê e do para que ele está em nossa existência. Assim, então, nós vamos pensar, antes de entrar propriamente no capítulo, que esse é um entendimento extremamente necessário para nós, porque nem sempre nós entendemos todos os pequenos detalhes das aflições humanas. Basta lembrarmos de uma passagem que está no finalzinho do livro Paulo e Estevão, de psicografia de Chico Xavier, obra do Espírito Emmanuel, essa passagem na qual Paulo de Tarso está prestes a desencarnar e percebe que o seu executor, pessoa que iria decapitá-lo, está lastimando o desencarne, a morte de Paulo. E ele vai se voltar ao seu executor e vai dizer as seguintes palavras: Não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Aqui nós podemos perceber que muitas vezes existem certas aflições que não são sequer percebidas por nós. Nesse momento nós vemos Paulo de Tarso dizendo ao executor que ele devia lastimar por si mesmo, pois ele vivia um processo de convivência, ele experienciava esse processo de convivência com pessoas violentas, com pessoas que se desviavam da lei divina e que, portanto, mandavam que ele fizesse ou cometesse esses mesmos crimes, esses mesmos desvios da lei divina, sem sequer o perceber. Enquanto que Paulo, nós poderíamos julgar que ele
o verdadeiro aflito nessa situação, não tinha aflição alguma. Estava de consciência plena, tranquila, no cumprimento do seu dever e na consciência da vida futura. Tinha em si já essa certeza de que a vida continuava após a morte do corpo físico. Portanto, nesse quadro em que nós temos um executado e um executor, por incrível que pareça, o aflito era o executor e ele sequer sabia disso. Podemos perceber também que Jesus, na abertura, agora sim, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca várias aflições durante as bem-aventuranças e promete para o futuro a consolação para essas aflições. E agora a doutrina espírita vem lançar luz em como a possibilidade de estarmos felizes nesse momento, bem-aventurados por estarmos aflitos. Primeiramente, por essa compensação que teremos na vida futura. Sabemos que conseguiremos isso através do nosso progresso espiritual e da boa vivência aqui no planeta Terra, de qualquer situação. No entanto, Jesus chama a nossa atenção em passagem do Novo Testamento, aqui mesmo na abertura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma passagem na qual ele diz: "Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação." E nós lemos a passagem sem muitas vezes compreendê-la no seu real sentido. Jesus não condena aqui todos os ricos, mas apenas aqueles que buscam no mundo a sua consolação. Atitude que é relativamente fácil de ser encontrada aqui no nosso planeta, quando nós nos sentimos um pouco tristes, um pouco melancólicos, por exemplo, e vamos a um shopping comprar um celular, uma roupa nova, um carro, um equipamento eletrônico e saímos de lá nos sentindo bem. Ai de vós, ricos, que buscai no mundo a vossa consolação. Estamos procurando a cura da nossa aflição em bens materiais que não podem trazê-la. Não podem trazer a cura para um mal que é próprio da alma. Por isso a condenação de Jesus. Por isso ele disse: ai de vós, ricos, que procurais no mundo a vossa consolação. É preciso mudar a estrutura do problema. É preciso compreendê-lo e tomar a melhor atitude possível diante dele, do ponto de vista não da vida terrena, mas do ponto de vista do espírito imortal. Justamente por isso, nós veremos a partir de agora como nós começaremos a nos comportar diante dessas situações de aflição. Para isso, faz-se necessário, Allan Kardec evoca nesse primeiro item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Justiça das Aflições, o primeiro e maior princípio da doutrina, que é Deus. Vamos ver de que se trata. Leio então pequeno trecho do item Justiça das Aflições, primeiro item do capítulo. Desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade, privilegiando um em detrimento de outro. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, nesse primeiro item do capítulo, nós vemos um esforço de Allan Kardec em proporcionar para nós, espíritas, a reconciliação através do entendimento entre nós, homens, e Deus. Através do nosso entendimento das leis divinas, já vimos anteriormente no nosso primeiro vídeo que quando sofremos é porque tivemos um desvio diante da lei. A lei divina ou natural é aquela que diz ao homem o que ele deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós temos aqui essa questão. Deus é soberanamente bom e justo. Ele é bom e justo. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, pode todas as coisas. E onisciente, sabe de todas as coisas. Portanto, se ele tudo vê, tudo sabe, tudo pode, permite o nosso sofrimento, é porque o nosso sofrimento é justo. Esse é o primeiro princípio que devemos ter em nós. Se o sofrimento é justo e deriva de uma causa, essa causa tem que ser justa.
Então, a partir de agora, o capítulo 5 começa a nos explicar a causa dessas aflições. Item seguinte, causas atuais das aflições, na qual nós vemos aqui uma indicação de Allan Kardec de como nós devemos agir diante das aflições para encontrar as suas causas. Interroguem friamente suas consciências todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então basta lembrarmos de quando estivermos vivendo uma aflição, remontarmos passo a passo até o momento daquela aflição. No caso da perda de um emprego, se nós tivemos uma atitude que nos levou, ou algumas atitudes que nos levaram à perda do emprego. Um relacionamento difícil, lembremos talvez que numa semana anterior tivemos uma discussão com essa pessoa. Remontemos mais um pouquinho, busquemos mais atrás, em tempos anteriores ainda, e descobriremos que tivemos uma atitude anteriormente à discussão, que inclusive nos levou à discussão e que agora nos traz esse relacionamento difícil. Lembremos de uma vida vivida em vários tipos de desvios de conduta que nos levaram a uma doença corpórea. Enfim, encontraremos sempre em nós mesmos a causa da nossa aflição quando é referente a essa vida que nós vivemos agora. Poderíamos objetar dizendo a Kardec: professor Kardec, em alguns momentos nós fazemos esse exercício de remontar até a causa e não encontramos em nós a causa. Como é que eu desenvolvi essa doença se sempre tive uma boa alimentação, se sempre repousei nos momentos corretos, fiz exercícios físicos? Como perdi o meu emprego se nada fiz para isso? Como tal pessoa não tem uma boa convivência comigo se nunca fiz nada contrário a essa pessoa? Bem, a resposta está no item seguinte: causas anteriores das aflições. Esse item que nos ajudará, inclusive, abrindo aqui um rápido parêntese, a identificar quando nós vivemos um processo de prova ou de expiação aqui no planeta Terra. Diz esse item que nós observamos a nossa aflição, planeta Terra, de provas e expiações. Como saber quando a nossa aflição é uma prova ou uma expiação? Observemos a nossa conduta. Se nós reclamamos muito diante dessa aflição, ela se caracteriza como uma expiação, como essa vivência dos efeitos de nossas atitudes no passado, nessa vida aqui ou na outra. E se nós atravessamos bem a aflição, normalmente ela é uma prova, nos trazendo a oportunidade de comprovar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos em nível espiritual. Bem, fechando esse parêntese, encontraremos então agora a causa das nossas aflições quando nós não a causamos nessa vida. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Devemos lembrar do axioma que diz que todo efeito tem uma causa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, ou seja, a causa sempre vindo antes do efeito, a causa precede o efeito. Se a causa, não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, lembremos novamente de Deus agora, Não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nós não podemos ser punidos pelo bem, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Bem, aqui nós encerramos esse problema da causa de nossas aflições. Encontramos apenas uma causa para todas as nossas aflições: nós mesmos. Tudo aquilo que eu sofro nessa vida é consequência de atitude minha nessa vida aqui terrena, nessa atual encarnação ou em encarnações passadas. No primeiro momento, essa informação pode parecer um pouco dura e pode nos entristecer um pouco, mas devemos pensar que ela é justamente o contrário, ela é extremamente libertadora. Pois agora nós devemos pensar que,
Se a causa está em mim, ela é de fato justa. Isso é consolador porque agora nem mais o advogado que disse que nossa causa está perdida, e nem mais o médico que disse que nossa doença não tem cura, nenhum dos dois tem mais a palavra final, assim como nenhum outro ser humano terá a palavra final diante dos principais eventos da nossa existência. Agora quem tem a palavra final é Deus, o Pai Celestial. É Ele quem decide o nosso destino, não mais o médico, não mais o advogado, não mais seremos vítimas da sorte, do azar, do acaso ou das aparentes injustiças. Nós somos pessoas que agora entendem o porquê vivem os eventos que a vida lhes apresenta. Isso é de um poder tremendo para todos nós, porque agora quando surge uma aflição, por mais pungente que ela seja, como uma doença difícil do corpo físico, como câncer, como a perda de um emprego, a perda de um ente querido, como a ruína financeira e assim por diante, nós olharemos para essa aflição. Saberemos que precisamos vivenciá-la, pois ela retrata atitudes equivocadas que nós tivemos em nossas existências, atual ou anteriores, e então lembraremos que nós somos suficientemente inteligentes para compreendê-las e para atravessá-las, e que agora ao nosso lado está a inteligência suprema do universo, que é Deus. Olharemos para essa aflição e diremos a ela: você é muito pequena, pois eu tenho em mim a minha inteligência, os meus recursos, e tenho ao meu lado a inteligência suprema do universo, me dando condição de atravessar esse momento que se transformará em um degrau para o meu progresso espiritual. Bem, assim nós temos como sequência da explicação das causas o item esquecimento do passado, logo na sequência. Item esse que nós aprendemos com Allan Kardec, que é uma providência divina em nosso favor. Muitos poderiam objetar, escreve Kardec, dizendo que haveria um ganho em relembrando as experiências da vida passada para não cometermos os mesmos erros. Kardec nos diz que esse é um olhar, um ponto de vista equivocado. A lembrança nos traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar singularmente se lembrássemos de nossos erros, sentindo aqueles complexos de culpa. Ou então exaltar-nos o orgulho, quando lembrássemos de posições talvez sociais, de destaque que tivemos em vidas passadas. E assim entravar o nosso livre-arbítrio. Ou seja, prejudicar essa nossa capacidade de escolha entre o bem e o mal. Em todas as circunstâncias, a lembrança do passado nos traria perturbação em nossas relações sociais. Assim, a reencarnação é uma oportunidade de limpeza, é uma oportunidade de reconquista da pureza do nosso livre-arbítrio para que ele possa ser bem utilizado no decorrer de nossas vidas. Lembremos, né? Ou consideremos, e se nós lembrássemos de todos os entes queridos que permanecem no plano espiritual quando nós reencarnamos, não nos acompanham aqui na Terra. A saudade por si só seria um grande empecilho para o nosso progresso aqui. Muito bem, diante de tudo isso, ainda o codificador coloca um item na sequência que traz o título Motivos de Resignação. Sempre lembrando que todos esses itens nós estamos tratando aqui de forma rápida para o tempo que nós temos, mas que eles devem ser estudados meticulosamente, cuidadosamente, pois eles são extremamente ricos, extremamente profundos e trazem uma mensagem de enobrecimento para nós, uma mensagem que nos leva ao encorajamento para o enfrentamento dessas nossas aflições. Então, no item Motivos de Resignação, nós destacamos 8 motivos para estarmos ainda resignados diante das aflições que eu vou citar aqui de passagem. O primeiro desses motivos para estarmos resignados diante da aflição, segundo Allan Kardec, é que elas se caracterizam para nós como sintomas de uma doença, e sintomas que são por si só o prelúdio da cura, ou seja, o começo, o início, os primeiros passos da cura. Nós temos aqui 2 analogias que Kardec usa nesse item. Primeiro com doentes, primeiro com essa questão da doença e segundo com devedores da lei divina, para ilustrar como se caracterizam as nossas aflições.
Então é só através dos sintomas mesmo que nós identificamos a doença, tratamos e curamos. Por isso, a aflição é o prelúdio, ela é o começo da cura. Os sintomas são o começo da cura da doença. É assim que o espírita aprende a viver e a ser feliz diante das aflições por começar a entender a sua utilidade, como dizíamos há pouco. Nós não somos felizes porque sofremos, caracterizando assim um comportamento masoquista. Não, nós somos felizes apesar de sofrermos. Nós somos bem-aventurados apesar do sofrimento, pois compreendemos o sofrimento desse modo. Sintomas para a cura. Segundo motivo, a aflição de hoje representa o mínimo sofrimento possível. A partir do momento em que nós buscamos a reconciliação com a lei divina, nós vamos sofrendo cada vez menos. Se nós somos devedores da lei divina, o terceiro motivo, Kardec escreve aqui que Deus só cobra 1% de nossa dívida. Somente o necessário para que nós voltemos a nos conciliar com sua lei. Ora, já não disse Jesus que o amor cobre a multidão de pecados? Pois bem, um sentimento cobrindo a multidão de equívocos. 1% apenas da dívida. Pagando essa dívida estaremos livres. Portanto, resignação nos leva à liberdade. Estarmos revoltados é uma nova falta, quinto motivo. Claro, Deus nos dá todos os recursos, como os sintomas, cobra menos, permite que nós soframos o mínimo possível e a gente ainda reclama. Claro, revolta é uma nova falta, ingratidão, não é? Sexto motivo, teremos recompensas na vida futura por nossa resignação, aquelas que Jesus prometeu durante as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amanhã rirão os que têm fome, pois serão saciados, e assim por diante, levando sempre em consideração a fé na vida futura. Está em nossas mãos suavizar nossas próprias dores. Se somos resignados, nossas dores são suavizadas. Se estamos revoltados, elas aumentam. É um processo natural de todos nós. Se nós já temos um processo interior de aflição e ainda nos revoltamos, contribuímos para o aumento dessas dores. Então, mais um motivo para a resignação. Está em nossas mãos suavizar essa aflição. O que nos dá aqui o aspecto principal da resignação como uma virtude extremamente ativa. A resignação, como vemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento do sentimento. A resignação é isso, é o coração que consente a aflição e que trabalha por amenizá-la tanto quanto possível. Portanto, a resignação é extremamente ativa, é aquele que está saudável ou atuante para amenizar o seu processo ou o processo do outro de aflição. Portanto, o oitavo e não último motivo, penúltimo motivo, é questão de manutenção de saúde física e espiritual, a preservação em nós da resignação. Eu disse que é o penúltimo motivo porque o item seguinte do Evangelho nos traz mais um motivo que fica implícito aqui para que sejamos resignados, pois o título desse item é O Suicídio e a Loucura. Aquele que é resignado diante das suas aflições está se precavendo, está sendo prevenido em relação ao suicídio, um grande mal de nossa época, e à loucura. Esse estágio mental ao qual chegam as pessoas que não suportam os seus momentos de aflição e que entram pelos caminhos da revolta, da incompreensão e dos complexos de culpa e de remorso, entrando em estados mentais perturbadores, aumentando assim também as suas aflições. Bem, se no começo dos itens vistos até agora nós tínhamos a correção do nosso entendimento da aflição, justamente aqui no ponto da resignação, nós temos a correção do nosso sentimento diante delas. A obediência é o consentimento da razão. Nós obedecemos a lei divina quando compreendemos que ela é o melhor para nós. Frase também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em relação à obediência. A obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do sentimento. Olha só que maravilha que nós aprendemos.
a reconciliação com Deus, com o Pai Celestial e com as suas leis, através do nosso entendimento da nossa vida aqui na Terra, o entendimento do que nós temos que realizar, de como ultrapassar bem, vivenciar, experienciar bem os momentos de aflição, de como atravessá-los com ganhos espirituais para todos nós. E com o sentimento puro, com o sentimento de gratidão a Deus, com o sentimento de fé na vida futura, esse sentimento de conquistas, mesmo diante dos processos aflitivos. Correção, equilíbrio da nossa mente, equilíbrio do nosso coração, em favor do nosso progresso espiritual, em favor de uma vida tão feliz quanto possível aqui na Terra. O último item, então, escrito por Allan Kardec, justamente esse item, o suicídio e a loucura. Aqui, 5 motivos para que nós não cometamos o suicídio e para que evitemos ao máximo as situações de revolta, de intransigência, essas situações que nos levem aos descaminhos diante das leis divinas. O primeiro desses motivos é a certeza da vida futura. Portanto, exterminar a própria vida aqui na Terra se transforma em uma incoerência. Terminamos apenas com a morte do corpo físico. Ou melhor, terminamos apenas com a vida do corpo físico. Continuamos vivendo no plano espiritual. Segundo motivo, devemos nos compenetrar de que quanto mais felizes nós nos transformarmos aqui na Terra, quanto mais felizes formos aqui na Terra através de nossos esforços, mais felizes seremos na vida futura. Esses motivos, todos eles no item o suicídio e a loucura. Terceiro motivo, devemos ter em nós a certeza de que, abreviando aqui a nossa vida, aumentamos a nossa aflição na vida futura. Claro, é mais uma falta diante da lei divina exterminar a vida do corpo físico. Quarto motivo, o suicídio traz males piores do que aqueles que já enfrentamos. Se temos uma aflição e ainda nos suicidamos, levamos para o lado de lá, como acabamos de dizer, as aflições que tínhamos aqui, somadas a uma transgressão grave da lei divina, que é a tentativa do extermínio da própria existência. Quinto e último motivo, o suicídio é um obstáculo para que possamos nos unir ao outro lado, no outro mundo, aos nossos entes queridos que já desencarnaram. Claro, nós estaremos lá em processo de aflição, enquanto eles devem estar em situações melhores, seguindo as suas atividades, enquanto nós precisaremos ainda de alguns pontos ou de alguns momentos, de algumas tarefas, para que nós possamos nos readequar à lei divina, resgatando assim os nossos débitos. Aqui nós pudemos ver então esses 5 pontos principais do item que fazem com que nós assim possamos adquirir aquilo que Kardec coloca aqui nesse item do Evangelho como sendo coragem moral. Que nós adquirimos coragem moral para atravessar as vicissitudes da vida em geral. Muito bem, assim nós então vamos hoje terminando essa nossa segunda parte das aflições, lembrando que aqui nesses textos de Allan Kardec no capítulo 5 nós passamos por alguns ensinamentos que nos levam a nos reconciliar com Deus e com suas leis, que através do nosso entendimento do funcionamento dessas leis, através do nosso entendimento da utilidade da aflição em nossas vidas. A aflição é para nós um despertar, um momento de despertar para um melhor cuidado com a gente mesmo, para que nós possamos tratar o nosso sentimento, tratar o nosso pensamento, para que nós possamos, enfim, sermos capazes de vencer esses momentos de aflição e de aprendermos que somos capazes. Isso é uma doutrina cada vez de mais consolo, cada vez de mais liberdade, à medida em que nós crescemos e conseguimos assim progredir, conquistar patrimônio espiritual através da vivência das experiências terrenas, sejam elas provas ou expiações. Não basta apenas conhecermos os princípios teóricos da doutrina, é preciso trazê-los à prática. Durante as expiações, como nós trazemos esses ensinamentos à prática? Estando resignados, estando compreensivos, lembrando desses princípios máximos que a doutrina espírita nos ensina. A resignação, consentimento do coração,
mas com sentimento ativo, com sentimento no trabalho, sempre trabalhando a serviço de nós mesmos e do próximo. E também, é claro, durante as provas, tendo coragem moral suficiente para colocar em prática os conhecimentos que nós temos do Espiritismo. Nos dizermos cristãos diante das pessoas que convivem conosco aqui no planeta. Dizermos que agimos de tal forma honesta e corajosa, porque essa honestidade e coragem são advindas da doutrina espírita, da doutrina moral de Jesus. E assim estaremos passando bem por todos os momentos de nossas vidas, sejam eles alegrias ou sejam eles aflições. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, que Deus nos fortaleça e nos abençoe nesse processo. Eu espero você para o nosso próximo encontro e a nossa terceira parte sobre o estudo das aflições, na qual nós entraremos na segunda parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item Instruções dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, fraterno abraço e até lá.